Não vivo pela vista, eu vivo pela fé. Deus proverá. Deus proverá. Eu olho para o alto. Do alto vem o meu socorro. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Vamos juntos declarar numa só voz: Deus proverá. Vamos juntos tomar posse: Deus proverá. Eu não dependo daquilo que acontece à minha volta. Eu não sou refém dos acontecimentos que me rodeiam. Eu não me guio por aquilo que vejo, porque eu olho para os céus e creio. Deus proverá. Deus proverá. Será que você pode declarar isso na noite de hoje, nesta segunda-feira, dia 11 de abril de 2022? Deus proverá na minha vida. Deus proverá na minha casa. Deus proverá na minha família. Deus proverá nos meus projetos. Deus proverá na minha saúde. Deus proverá dentro da minha empresa. Deus proverá nos meus negócios. Deus proverá no meu emprego. O que eu creio é que Deus proverá. Declare. Diaconisa Elizabeth, minha querida irmã, Deus abençoe. Angélica Bonfim, Francivânia, Tata Silva, Anabelo, Vaninha Alves. Declare. Sandra Souza Lima, declare. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Sim. Independente das circunstâncias, eu preciso declarar: Deus proverá. Independente da situação à minha volta, independente do cenário, independente do que dizem, independente do que pensam, independente da crise, eu creio, porque os céus não estão em crise, a igreja não está em crise, o povo de Deus não está em crise. Eu não sei quanto a você, mas eu prefiro estar em Cristo. Ah, existe uma crise em andamento, mas eu ainda prefiro não participar da crise. Prefiro estar em Cristo. Daniele Melo, bem-vinda, Deus abençoe. Eu percebo que existe uma crise em andamento. Uma crise que envolve a política, uma crise que envolve a economia, uma crise que envolve a saúde pública, uma crise que envolve os princípios, a moral, os bons costumes. Selma Oliveira, bem-vinda, Deus te abençoe. Fabiane Mota, Deus te abençoe, bem-vinda. Uma crise que assola a família. Cláudia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Uma crise que tem destruído casamentos. Uma crise que tem abalado até mesmo a instituição chamada igreja. Mas eu prefiro estar em Cristo. E aí vem um ensinamento interessante que Paulo nos transmite na sua carta aos Coríntios. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Suki Cabral, bem-vinda, Deus te abençoe. Se eu estou em Cristo, eu não estou em crise. E se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Lucélia de Brito, bem-vinda, Deus abençoe. Vou repetir. Não prestou atenção? Agora, presta atenção. Se alguém está em Cristo, não está em crise. Quem está em Cristo não está em crise. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. A nova criatura não está em crise, está em Cristo. Eu prefiro estar em Cristo e não em crise. Enquanto muitos estão em crise,
Eu elevo os meus olhos para os montes. No Salmo 121 está escrito isso. De onde me virá o socorro? Ora, estou em Cristo. O meu socorro vem do Senhor. Lúcia Jatobá, bem-vinda, Deus abençoe. O meu socorro vem do Senhor. E o seu? O meu socorro vem do Senhor. E o seu? O meu socorro vem do alto. Não vem da crise? O meu socorro vem de Cristo. E não muda por causa da crise. Ah, eu sei que no mundo, disse Jesus, tereis aflições. E eu vou falar sobre aflições hoje. Porque vamos combinar uma coisa. A live hoje vai ser breve. Não vou me estender. Por isso é tão importante que você já compartilhe. Por isso é tão interessante, tão necessário que você me ajude. Você pode me ajudar? Compartilhando. Se você me acompanha pelo Instagram, Carmen, seja bem-vinda, Deus abençoe. Dani Fernandes, Jaxelene Costa, bem-vindas, Deus abençoe. Se você me acompanha pelo Instagram, basta que você toque aqui no cantinho, tem uma setinha, um aviãozinho, e você seleciona esse aviãozinho e convida aquela lista de pessoas que vai aparecer. E assim vamos alcançar mais gente. Vamos abençoar mais pessoas. Suenha Lima, bem-vinda, Deus abençoe. Vamos ministrar a mais corações nesta noite. Então, vem comigo, porque a live não será longa, não será demorada. E vamos combinar. Admitamos, às vezes é tão difícil. Você já disse isso? Aliás, ultimamente você tem dito isso? Às vezes é tão difícil. Jaciara Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. Às vezes é tão difícil. Mas Jesus nos avisou. No mundo tereis aflições. Francisca Lima, bem-vinda, Deus abençoe. Mas tenham bom ânimo, Elza Mota, bem-vinda, Deus abençoe. Tenham bom ânimo, Bruno Oliveira, bem-vinda, Deus te abençoe. Tenham bom ânimo, disse Jesus. Eu venci, o Senhor Jesus nos disse. Então eu preciso entender. Às vezes é tão difícil, mas eu não estou em crise. Estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Valdízia Lourenço, bem-vinda, Deus abençoe. E se tudo se fez novo, eu vou avançar. Rosimeire, bem-vinda, Deus abençoe. Eu vou prosseguir. Eu vou tomar posse. Deus proverá. Mas tem gente que insiste e repete. Às vezes é tão difícil. Será que você já se pegou dizendo isso? Você se depara com situações e diz assim, mas às vezes é tão difícil. Mas às vezes é tão difícil. E quem foi que disse que seria fácil? A questão é que nós não estamos em crise. Nós passamos pela prova, nós passamos pela dificuldade. Alexandre Silveira Santos, bem-vindo. Cris Rocha, bem-vinda, Deus abençoe. Nós atravessamos a crise, nós atravessamos a luta, nós atravessamos o Mar Vermelho, o Rio Jordão. Ana Caroline, bem-vinda, Deus abençoe. Nós cruzamos fornalha de fogo ardente, cova de leões, nos deparamos com Golias, nos defrontamos com muralhas como as de Jericó, e às vezes é tão difícil. Antônio Antunes, Rosivânia, bem-vindos, Deus abençoe. Neide, seja bem-vinda, Deus abençoe. Às vezes é tão difícil. Mas se é difícil, eu sei em quem eu tenho crido. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Salmo 23, eu não temerei,
porque o Senhor está comigo. Então eu não estou em crise. É difícil, mas eu não estou em crise. Tem gente que fica desesperada porque é difícil e a pessoa se rende à crise. Você se rendeu à crise? Você se rendeu à crise? Ou você está em Cristo? Você se entregou à crise? Ou você confia? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor, diz o salmista. Sônia Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Tem gente confiando em carro, tem gente confiando em cavalo, tem gente confiando em político. Lia Pereira Francisca, bem-vinda, Deus abençoe. Tem gente confiando em economista, tem gente confiando em patrão, tem gente confiando em gerente. E maldito é o homem que confia no homem, diz a palavra de Deus. Alessandra Ventura, Elisângela Duarte, bem-vindas. Maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é aquele que confia no Senhor. Dark, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então eu preciso saber em quem eu tenho crido, e eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou bem certo, eu estou convicto de que Ele é poderoso para fazer muito mais além, infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme seu poder que opera em nós. Então você está preocupado com a crise ou você está na presença de Cristo? Pensa bem. Você está preocupado com a crise ou você está na presença de Cristo? Quem está em Cristo é nova criatura. E a nova criatura joga fora a coisa velha para viver o novo. Você está preocupado com a crise ou você já se ligou a Cristo? Fernandinha, Virna Oliveira, bem-vindas, Deus abençoe. Ana Lúcia, bem-vinda, Deus abençoe. Eu preciso entender que o crente, ele passa pela crise e ele chega do outro lado porque ele está em Cristo. Ele tem crise na vida dele, mas ele atravessa a crise. Fátima Cristina, bem-vinda, Deus abençoe. O crente atravessa a crise porque está em Cristo. Presta atenção. Acorda aí, meu irmão, não está tão tarde assim ainda não, mas a gente não vai demorar para você não se cansar e não dormir aí. Segura a onda. O crente atravessa a crise, porque ele está em Cristo. Vem a pandemia, vai a pandemia. Vem o desemprego, vai o desemprego. Vem a enfermidade, vai a enfermidade. Vem a luta, vai a luta. Vem o inimigo, ele é derrotado, ele está debaixo dos nossos pés. Por quê? Eu passo pela crise, pois estou em Cristo. Então você tem estado em crise ou em Cristo? Ah, mas às vezes é tão difícil. Eu quero lhe dizer o que acontece quando está difícil. Houve uma ocasião em que os discípulos estavam em meio a uma tormenta, em meio a uma tempestade. E é interessante, todo mundo conhece esse texto em que Jesus anda sobre as águas. Todo mundo conhece essa história, mas eu quero pensar aqui um detalhe. Depois você pode ler com muita calma no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 6. Marcos 6, de 45 a 52. Marcos 6, de 45 a 52. Mas a Bíblia traz um princípio muito interessante que eu quero chamar a atenção para você. Olha o que vai dizer o versículo 48 do capítulo 6 de Marcos. Marcos 6,48 diz que vendo-os em dificuldade, Jesus viu que os discípulos estavam em dificuldade, porque o vento lhes era contrário. Então o que é que eles estavam enfrentando? Um vento contrário. Tem alguém aí que está enfrentando vento contrário? Bem-vinda Miriam Abdul, que nos acompanha pelo Facebook. Deus abençoe. Tem alguém aí enfrentando um vento contrário? Olha o que diz o texto. O vento era contrário. Então o que eles passavam? Dificuldade para remar. E vendo-os em dificuldade a remar. Você já se deparou, Sandra Costa, Deus te abençoe. Você já se deparou com alguma situação na sua vida em que você estava remando e parecia não sair do lugar?
Não se sinta único por causa disso. Os discípulos passaram por isso e muitos passam por isso. Não se sinta assim, a última bolachinha do pacote ou a última garrafinha de refrigerante do deserto. Não, não, não. Muitos antes de você, muitos com você e muitos depois de você passaram por isso e vão passar. Ah, mas às vezes é tão difícil. É, eu sei que é. Contudo, Jesus viu que os discípulos estavam em dificuldades para remar. Então quer dizer que quando eu estou em dificuldade para remar, Ele vê. E quando Ele vê, Ele vem. Ele veio andando. Os discípulos foram-se embora com o barco e Jesus ficou na praia sozinho. E quando os discípulos estavam em dificuldade por volta da 4ª vigília, ou seja, alta madrugada, depois das 3 da manhã, Jesus veio em direção a eles, andando por sobre as águas. Jesus não tem necessidade, ou feito diz o outro, não tem precisão nem de barco. Josicleide, Nuzinha, bem-vindas, Deus abençoe. Jesus vem andando até por cima da água se for necessário. Edson, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Se for necessário, ele vem andando até por cima das águas. Porque ele viu que os discípulos, Marcos Paulo, bem-vindo, Deus abençoe, estavam em dificuldade para remar. Talvez os discípulos dissessem, mas é tão difícil no meio dessa ventania. Vento contrário. Mas é tão difícil no meio dessa ventania. Mas é tão difícil no meio desse sofrimento. Mas é tão difícil no meio dessa prova. Mas é tão difícil. Missionário Marcos Paulo, você pode me chamar depois para nós agendarmos uma data e eu lhe dou a oportunidade, ok? Camila, seja bem-vinda, Deus abençoe. Perceba que tem muitos que dizem isso. Às vezes é muito difícil. Mas o Senhor está atento. Ele está alerta. Ele está percebendo o vento soprando contra a sua embarcação, o vento contrário e a sua dificuldade para remar. Então, ao invés de você dizer que está em dificuldade, diga que está em Cristo. Às vezes é tão difícil, sim, mas todas as coisas são possíveis àquele que crê. Então eu posso tomar posse, eu posso declarar, eu posso confiar, eu posso descansar no Senhor, entendendo que Ele vem. No momento em que o vento é contrário, no momento em que você está em dificuldade para remar, Ele vem. E Ele veio de uma forma sobrenatural. Grifa, sobrenatural. Porque em muitos momentos, Jesus vem de forma sobrenatural. Nilda Rabelo, bem-vinda, Deus abençoe. Tem algumas pessoas que já chegaram a dizer que não tem mais jeito. Tem algumas pessoas que já chegaram a dizer agora não há mais o que fazer. Tem algumas pessoas que já chegaram a dizer agora não tem mais saída para mim. Ei, quando o vento é contrário, Ele vem andando sobre as águas. Ele vê a dificuldade que você tem para remar. Ele vê o sofrimento que você está passando na caminhada. Ele sabe. E Ele sabe seu limite. E quando você está no limite, Ele vem. Quando Jesus viu que os discípulos estavam no limite, com dificuldade para remar, será que tem alguém aqui nesta noite, neste finalzinho de noite de segunda-feira, que já está com dificuldade para remar? Ernestina Alves, Deus abençoe, bem-vinda. Que já está com dificuldade para remar. Tem a impressão que faz tanto esforço e não sai do lugar. Tem a sensação de que está, cansado,
e não acontece mais nada. Ele sabe o seu limite. Ele sabe até onde você consegue ir. Ele sabe exatamente até que ponto você suporta. E quando os discípulos tinham vento contrário, estavam em dificuldade para remar, alta madrugada, Jesus vem. Não importa. Não importa se você está no meio do mar, ele vem. Não importa se você está no meio da prova, ele vem. Não importa se você está no meio da crise, ele vem. Não importa se você está no meio da tormenta, ele vem. Não importa se você está atravessando um deserto, ele vem. Não importa se você está cruzando, Silvanice, seja bem-vinda, Deus abençoe. Não importa se você está cruzando um vale, ele vem. Não importa se você está atravessando dificuldade, ele vem. Ele vem. Ele não nos desampara. E Gil Rosa, bem-vinda, Deus abençoe. Ele vem. Ele não nos deixa desamparados, mas ele vem. Às vezes é tão difícil, mas ele vem. Os discípulos estavam numa situação delicada. Já não conseguiam, já estavam em dificuldades para remar. O vento era contrário. Remar com vento contrário não é fácil. Emily, Deus abençoe, bem-vinda. Remar com o vento contrário não é fácil. E quando Jesus percebe que os discípulos não têm mais forças, ele vem. Ele sabe o momento exato de vir. E eu sei que existem pessoas que já estão nessa situação, que já estão no limite das suas forças, que já não tem mais condição de prosseguir. Mas eu quero te dizer nesta noite que ele vem. Ele vem. Andando sobre as águas, se for necessário, mas ele vem. Ele vem, nem que seja montado num querubim, mas ele vem. Se você chegou aqui hoje dizendo, às vezes é tão difícil, Alexandre. Mas às vezes é tão difícil, pastor. Como eu já escuto isso de tantas pessoas. Mas às vezes é tão difícil. É o meu marido, é o meu filho, é o meu patrão, é a dívida, é a doença, é o banco, é a conta, é o processo, é aquela causa na justiça. Eu quero te dizer que ele vem. Ele vem. Ele não vai deixar você frustrado. Lembra da promessa, Suenha Lima. Lembra da promessa. Ele vem. Eu tenho que me apegar à promessa, porque está escrito. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu quero trazer à memória, porque ele vem. O choro pode durar uma noite, mas ele vem. A alegria vem pela manhã. Será que tem alguém aqui que acredita que vai amanhecer? Vai amanhecer na sua vida. A alegria vem pela manhã, ele vem. Você crê nisso? Ou você só consegue dizer, mas às vezes é tão difícil. Mas às vezes é tão complicado. Fabiana escreveu, quanto maior for a dificuldade, maior será a vitória. Mas eu preciso confiar que ele vem.
Eu não posso ficar olhando para o problema, sentar no chão, chorar e dizer, ai, tá difícil. Se tá difícil, ativa o modo fé. Que tal? Se tá difícil, ativa o modo fé. Afinal, o justo viverá pela fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Pela fé, lá em Hebreus, homens e mulheres fizeram o extraordinário. Pela fé. Não é por acaso. Ele vem. Ana Silva, bem-vinda, Deus abençoe. E eu quero orar com você. Não vamos nos estender, eu disse que não ia tomar seu tempo. Não quero cansar vocês. Vocês já me aguentam há tanto tempo. 738 dias aguentando minha cara feia todo dia. Haja paciência. Então, não vou abusar. Cristina Lopes, bem-vinda, Deus abençoe. Então, tome posse dessa palavra, porque ele vem. Creia. Creia, porque ele vem. Ele vem. E se eu tenho certeza que ele vem, eu posso esperar. Ana Paula, bem-vinda, Ana Paula Santos, Deus te abençoe. Eu posso confiar. Eu posso profetizar que vai acontecer. Ou você já está desanimado? Ou você já está desacorçoado? Desgostoso? Descrente? Desastroso? Não. Declare que ele vem. Olha para o problema e avisa o problema. Como é que é? Você vai avisar o seu problema. Ele vem. Érica Araújo, bem-vinda, Deus abençoe. Encara a tua dificuldade e fala, ô dificuldade, ele vem. Tá difícil para eu remar. O vento é contrário, mas ele vem. Ele vem. A crise tá fazendo careta, mas eu estou em Cristo. Faço mais careta para ela. A crise está mostrando a língua para mim, mas eu estou em Cristo. Língua para ela. O inimigo, esse aí é debaixo dos nossos pés. Crente com medo do capeta? Não. É o capeta que bate em retirada quando Israel marcha. Quem é Israel? Nós. O povo de Deus. A nação santa. O sacerdócio real. A raça eleita. O povo de propriedade exclusiva do Senhor. Mas às vezes é tão difícil. E cadê a sua fé? Clei Dantas, bem-vinda, Deus abençoe. Cadê sua fé? Cadê sua fé? Cadê? Onde você enfiou? Em que buraco você entocou? Cadê sua fé? Porque ele vem. Ele não vai te desamparar. Pode a mãe, por acaso, se esquecer do filho que amamenta? O filho que veio do seu ventre? Mesmo que isso aconteça, o Senhor não se esquece de nós. Maria Joana, bem-vinda, Deus abençoe. Mesmo que isso acontecesse, seria uma barbaridade, as mães que estão aqui sabem do que estou falando, seria uma barbaridade a mulher se esquecer do filho que amamenta, o fruto do seu ventre. Mas ainda que isso acontecesse, o Senhor não esquece de nós. Ele vem. O diabo é que quer te convencer que Deus não vem. Aquele cego à beira do caminho de Jericó, ele gritava, Jesus, filho de Davi. E aí a multidão mandava ele se calar. Igual o inimigo tentando te fazer desanimar. Não, fica quieto, ele está ocupado, ele não vem, ele não vai te dar atenção, seu cego fedorento, seu mendigo inútil. Miriam Almeida, bem-vinda, Deus abençoe.
Mas quanto mais mandavam que ele se calasse, mais alto ele gritava, até que ele veio. Ele parou e mandou chamar o cego. O cego lançou a capa e foi direto, deu um salto. Eu não sei como é que o cego saiu correndo, mas ele foi. Matilde Pereira, bem-vinda, Deus abençoe. Ele jogou a capa longe, deu um salto e foi até Jesus. O que queres que eu te faça? Perguntou o Messias. Eu quero tornar a ver. Ué. Quando Jesus diz isso, parece que é tão simples. É só isso. Quando você apresenta o teu problema para Deus, o teu problema fica tão pequeno. Aparecida, bem-vinda, Deus abençoe. Para mim, o meu problema é gigante. Mas quando eu apresento para Deus, ele fica pequeno. Jesus fala, é só isso, filho. Então vem. Flavinha, bem-vinda, Deus abençoe. É só isso? É só isso que te aflige? Então está resolvido. Vem. Ele vem. Ele veio para o cego. Ele veio para aquele paralítico lá no tanque de Betesda. Ele veio. O paralítico estava esperando o anjo vir balançar a água e ele pular na água e ser curado. Porém, Jesus veio. Queres ser curado? Queres ser curado? Ah, então, pois é, tadinho de mim, às vezes é tão difícil. Esse paralítico é um excelente exemplo dessa frase. Ah, às vezes é tão difícil, porque quando vem o anjo, mexe a água, alguém sempre chega antes de mim, é curado e eu fico para trás. Às vezes é tão difícil, Jesus era a resposta que estava ali na frente dele. E ele murmurando. E ele lamentando. Ah, às vezes é tão difícil, eu aqui há tanto tempo. Queres ser curado? Queres ser curado? Queres ser curado? Então creia, declare, porque ele vem. Gilberto Bispo, bem-vindo, Deus abençoe. Ele vem. Ele vem. Ele vem, ele não falta, ele não falha, ele não falha em nenhuma ocasião. Ele é fiel. Ele não nos desampara. Ele vem. Então, em vez de você ficar dizendo aí, ah, mas às vezes é tão difícil, creia e declare, é difícil, mas ele vem. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui ele vem. Pai, muito obrigado por todas estas vidas que estão conosco na noite desta segunda-feira. Muito obrigado. Muito obrigado porque nós sabemos que ele vem. Pode ser que o vento esteja contrário, soprando contra nós, que nós tenhamos dificuldades para remar. Pode ser que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Pode ser que não haja mantimento no celeiro, nem vacas nos currais, e as ovelhas tenham sido arrebatadas dos apriscos. Todavia eu me alegrarei, porque ele vem. Exultarei o Deus da minha salvação. EP Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. E ele vem na minha vida, ele vem na minha casa, ele vem na minha família, ele vem na minha parentela, ele vem na minha saúde, ele vem nos meus negócios, ele vem nas minhas causas na justiça, ele vem no meu emprego, no meu trabalho, no meu salário, nas minhas finanças. Ele vem no meu relacionamento, ele vem no meu ministério. Ele vem na tua vida, ele vem na vida de cada uma destas mais de 35 pessoas que estão conosco neste momento e suas famílias e ministérios. Ele vem na vida de cada um destes cujos nomes estão escritos nos cadernos de oração. Ele vem. Ele vem. Pastora Giovanice Matos, bem-vinda, Deus te abençoe. Ele vem na tua vida.
Ele vem. Ele não tarda, ele não falha, ele não se atrasa. Raiza Tiago, bem-vinda, Deus abençoe. E ele vem aí onde você está. Ele vem aí onde você se encontra. Ele vem ao seu encontro. Ele marca encontro e ele vem. Quando você está remando e o vento é contrário e você já está em dificuldade para remar, ele vem. Ele vem quando ele sobe no barco. A tempestade cessa. Basta ele subir no barco. Por isso é tão importante eu reconhecer que ele vem. Márcia Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. Por isso é tão importante eu reconhecer que ele vem, porque quando ele sobe no barco, a tempestade se acalma. O vento sossega. O vento se acalma. Quando ele subiu no barco, o vento cessou. Isso é o versículo 51 de Marcos, capítulo 6. Basta ele subir no barco, não precisa outra coisa. Mas antes de subir no barco, ele vem. Vem andando sobre as águas. Ele vem no sobrenatural. Vera Lúcia, bem-vinda, Deus abençoe. Você crê que ele vem hoje na tua vida? No teu ministério? Na tua família e na tua parentela? Gabriela Rocha, bem-vinda, Deus abençoe. É hoje que ele vem. Porque ele vem quando eu estou no meu limite. E eu sei que tem muitos aqui que estão no limite. Dizendo, Senhor Deus, oh Jesus, às vezes é tão difícil. E é nessa hora que ele vê a tua dificuldade para remar, que ele vem. Será que você acredita que ele vem hoje? Ainda hoje? Ainda nesta semana? A gente tem declarado, profetizado desde o começo do ano. 2022 Deus proverá. Então ele vem. Ele vem. Você crê nisso ou já desistiu disso? Tem que ser pela fé. Tem que ser pela fé. Ativa o modo fé. Você precisa andar pela fé. Eu preciso andar pela fé. O justo vive pela fé. Se não tiver fé, não vai agradar a Deus. Marilene Rodrigues, bem-vinda. Deus abençoe. Soraya Moura, bem-vinda. Deus abençoe. Ele vem. Creia, declare, profetize. Ele vem na minha vida. Ele vem na vida dessas pessoas. Lembram como foi especial a live ontem? Quem perdeu pode acessar e assistir. Está disponível nas plataformas. Missionária Laila, bem-vinda. Deus abençoe. Basta que você assista e você verá o tanto de testemunhos que nós tivemos ontem. Respostas de oração. Respostas de oração. E ele veio. Maria Gomes, bem-vinda. Deus te abençoe. Resposta de oração, porque ele vem. Mas chegou o momento dele também fazer a obra na tua vida. Você crê nisso? Ou você ainda vai continuar dizendo, às vezes é tão difícil. Roseli Nicolau, Sheila Gomes, bem-vindas. Deus abençoe. Tem gente que está tão preocupada com a dificuldade que esquece que Deus é maior. Sabia? Francinete Ferreira, bem-vinda. Deus abençoe. Está tão preocupado com a dificuldade que esquece que Deus é maior. Gleice Kelly, Deus abençoe, bem-vinda. Está tão entretido com a dificuldade que esquece que Deus é maior. Irene, bem-vinda, Deus abençoe. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Às vezes é tão difícil. Eu sei. O Senhor também sabe. Mas então eu preciso ativar o modo fé. Márcia Veloso, bem-vinda, Deus abençoe. Ativa o modo fé.
Lena Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Ativa o modo fé. Não sai daqui dessa live hoje sem ativar o modo fé, não. Os discípulos, quando... Isso é interessante. Quando eles viram aquele ser andando sobre as águas em direção a eles, eles achavam que era um fantasma. Tem crente que está recebendo a resposta e está achando que é um fantasma. Jesus está vindo e ele está com medo, ele está fugindo, ele está sumindo, ele está correndo, ele está gritando, esperneando, dizendo que é um fantasma. É Jesus, não é um fantasma. Por isso tem que abrir os olhos da fé. A gente falou sobre isso semana passada. Tem que abrir os olhos da fé. Porque quem não tem olhos da fé está vendo fantasma. Quem não tem olhos da fé, Shirlene Souza, bem-vinda, Deus abençoe, está vendo fantasma. Mas quem enxerga pela fé, está vendo que é Jesus. Elisângela Santos, bem-vinda, Deus abençoe. E aí, você está vendo fantasma ou está vendo Jesus? Você está vendo fantasma? Tem crente que chega desesperado. Ai, ora por mim, socorro. Tem compaixão, socorro. Me ajuda, estou desesperado. Está só vendo fantasma. Mal sabe que é Jesus chegando. Para de ver fantasma. Para de ver fantasma. Onde não tem. Deus manda a resposta e você grita que é fantasma. Deus se faz presente e você grita que é fantasma? Está na hora. Aliás, já passou um pouquinho da hora. Bernardo Amina, Deus abençoe. Já passou um pouquinho da hora de você dizer que ele vem. Cassiane Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Ele vem. Você está preocupado com o quê, meu irmão? Está preocupado com o quê, minha irmã? Ai, o vento. Eu não consigo remar. Às vezes é tão difícil. E quando Jesus fala para Simão Pedro, Pedro, lance a tua rede. Ô mestre, pescamos a noite toda. Não pescamos nenhum peixinho. Chamando a lançar a rede de novo. Às vezes é tão difícil. Babinha, bem-vinda, Deus abençoe. Mas Pedro não falou isso. Ele não falou que era difícil. Na tua palavra lançaremos as redes. E vocês sabem muito bem o resultado disso, aquela pesca maravilhosa. É na tua palavra. Não vou ficar dizendo que é difícil. Porque é na tua palavra que lançaremos as redes. Ele vem. Ele vem andando por sobre as águas. Ele vem no sobrenatural. Ele vem com poder e autoridade. Ele vem arrebentando a boca do balão. Ele vem que vem. E você dizendo que é tão difícil. Difícil é para o inimigo que está derrotado. Não é mesmo? Difícil é para o inimigo que está derrotado e envergonhado, que já não tem mais nem a chave de casa. Que Jesus desceu até o Hades, tomou a chave da morte e do inferno e levou consigo o cativo que estava no cativeiro. Jesus determinou quem é que manda e botou ordem na casa. Difícil está para o capeta. Você vai ficar ainda em crise. Olive Leda, bem-vinda, Deus abençoe. Adilis Montoya, bem-vinda, Deus abençoe. Você vai continuar na crise? Por que não? A partir de hoje, estar em Cristo. Você vai continuar na crise? Ai, difícil. É? Então por que não? Estar em Cristo. Ele vem. Ele vem. Creia nesta palavra. Tome posse. Porque Ele vem. Deus te abençoe. Fique com Deus. Tenha uma boa noite, um ótimo descanso e uma excelente terça-feira. Deixo aqui o meu abraço e um convite. Te espero amanhã, neste mesmo horário,
para mais um tempo na presença do Senhor. Fique com Deus e que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Arline Dias, bem-vinda, Deus abençoe. Fiquem todos na paz. Um abraço, um beijo no coração de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.